boa noite para quem está chegando. Deixa eu conectar aqui, né? Ver se melhorou. Bom, duas pontualmente está aqui, né? Três. Natália Silva e já que está por aqui já pontualmente. Sejam bem-vindos, tá? A gente vai fazer treinamento aqui, pessoal, base, que eu ia fazer um treinamento para deixar gravado no YouTube, que algumas pessoas estavam pedindo para poder duplicar. Então eu pensei, em vez de eu estar gravando só com a tela, por que não duplicar isso de forma online, né? Já com algumas pessoas aqui presentes, e eu jogo lá no YouTube para depois outras pessoas participar, tá bom? A gente está criando uma pasta bem bacana, né? Deixa eu explicar para vocês, é uma pasta bem bacana e alguns líderes, a gente deixar alguns treinamentos prontos, né? Então, as pessoas, quando adentrar o negócio, ela vai poder pegar lá a pasta de links, ela vai poder entrar em qualquer tema que ela quiser, qualquer tema que ela queira aprender, se desenvolver, para que ela possa ter aquela informação, tá? A gente vai precisar, simplesmente, estar toda hora falando a mesma coisa, porque vai ter um treinamento base gravado lá no YouTube, tá? Também está saindo, para quem está chegando agora, já vou dar essas informações, a gente está com um projeto bacana que vai começar com o Júlio César, que é o nutrólogo, para quem não conhece, toda sexta-feira, inclusive amanhã, tem treinamento com ele às 19h30, toda sexta-feira, são treinamentos muito ricos, né? E eu vou fazer a questão de gravar alguns treinamentos desses. A gente também está com o projeto de gravar algumas que a gente vai chamar de cápsulas, né? Que é 2 minutos, 3 minutos de um vídeo falando de algum produto, de forma técnica, simples e objetivo para que a gente possa duplicar isso, tanto no status, Instagram, postar aqui no Facebook. Qual é o intuito, pessoal, disso aqui? É que quando a gente entrega para as pessoas o conteúdo do produto, para que serve, os benefícios, né? Enfim, qual a funcionalidade dele no organismo, no corpo, isso vende. É diferente de eu postar um produto com um preço apenas, sabe? Então a gente vai dar o quê? Conteúdo e informação para as pessoas. Por que as pessoas não usam o ômega 3, por exemplo? Elas não sabem para que serve. Elas não entendem o poder, a importância dele no nosso organismo, tá? Então é por isso que a gente vai criar um material bacana sobre conteúdos para a gente começar a distribuir nas nossas redes sociais, tá bom? Cristiano entrou aqui, ó, ligou a câmera, depois sumiu, tá? Cristiane Valim, é isso? A Valim. Boa noite, sim. Meu nome é Buenas Cristiane noites. Valim. Boa noite. Então, pessoal, a gente vai começar o nosso treinamento de liderança. Como eu falei, eu ia deixar esse treinamento, eu ia gravar hoje à tarde, na verdade, lá na franquia. O pessoal tinha me pedido, bota um treinamento de liderança que ainda não tem. Então, em vez de eu gravar lá só para Lucas, né, que Lucas da franquia, porque não chamar o pessoal e a gente postar e promover um treinamento básico com alguns líderes. Então, quem estiver chegando, sejam muito bem-vindos. Se vocês quiserem ligar suas câmeras, fiquem à vontade. Se vocês quiserem fazer pergunta, use o chat para perguntar sobre o devido tema daquilo que está sendo abordado. Tá? Eu ia falar de um tema, pessoal, que é muito importante, de liderança. É um dos temas que eu mais gosto de falar. Por que, Luciano? Porque primeiro a gente tem que aprender a liderar a si mesmo, né? Eu sempre digo que a mulher, principalmente a mulher que é mãe, ela nasceu já com esse dom de liderança. Ela já tem um novo membro que ela precisa liderar, seja ela sabendo liderar ou não. Mas eu digo sempre que a gente um dia aprendeu como liderar. Talvez a gente não externa da melhor forma possível. Meu amigo Moacir, direto do Espírito Santo, está aí também. Cara, é abençoada não, direto do Espírito Santo. Bem-vindo. Jaque também está por aqui, boa noite. Então, pessoal, são 5 pontos da liderança que a gente vai trabalhar aqui hoje, tá? 5 pontos da liderança. Algumas coisas desse aqui que eu vou falar para vocês, talvez você nunca ouviu, tá? Quando eu estava fazendo estudo sobre isso aqui hoje, para poder abordar um tema que não seja tão corriqueiro, né? Não seja apenas palavras que a gente sempre ouve, seja talvez outros exemplos, ou outras, como é que eu posso falar? Mostrando um outro lado, sabe, da liderança, para a gente entender de forma simplificada, tá, e objetiva, a gente saber direcionar. Porque o que acontece, pessoal? Tem um dos pontos que mais as pessoas falam, inclusive eu já vou colocar aqui meu slide para vocês, não sei se vocês estão gostando de ver, acho que sim, né? Quais são os seus desafios pessoais? Então, vamos lá. Existe um ponto muito importante que as pessoas sempre colocam assim, Luciano, eu estou com desafio em fazer ligação, estou com desafio em fazer convite, eu estou com desafio em cadastrar pessoa.
para me liderar alguém e para me dar um conselho de liderança para alguém, primeiro a gente precisa saber de fato quais são os desafios, quais são as circunstâncias dessas pessoas, ok? Primeiro a gente precisa saber as nossas, quais são as nossas limitações. Se a gente de fato estamos com aquela crença limitante sobre aquilo que nós conseguimos fazer, ou se de fato a gente existe sim alguns desafios pessoais. Que a maioria das pessoas elas falam assim, o ruim desse negócio é que eu preciso convidar. Só que, na verdade, pessoal, aquilo que as pessoas têm como dificuldade é a solução. Por exemplo, o que mais rápido coloca dinheiro no bolso se não uma venda? Não só a venda de um produto luxo, mas qualquer coisa que você vender. Né? Não existe nada que coloca tanto dinheiro no seu bolso quanto a venda. Seja a venda de produto, seja a venda de ideia, que no caso é o nosso plano de negócio. Só que, pessoal, se a gente observar, ou alguém vende, ou trabalha para quem vende. Sim ou não? Tudo está conectado à venda. Então, a venda, assim como a prospecção, assim como o convite, assim como o plano mostrado, assim como o fechamento, ele nunca será um desafio do negócio. Eu queria que você entendesse isso, porque isso com certeza vai virar a chave. Se você está aqui online, se você vai assistir esse vídeo depois dentro do YouTube. Pessoal, esses pontos, quando eu falo de ligação, de convite, de liderar pessoas, de entender pessoas, de escutar pessoas, de aconselhar, muitas vezes você vai precisar, eu sei que muitas pessoas aqui já tiveram equipes grandes, muitas vezes a gente é o pai de muitas pessoas, a gente é o psicólogo, é o pastor, é o padre, não é? Tem que apartar a briga, tem que ter a contenda, tem que orar, tem, tem que fazer um monte de coisa aí. Ou seja, a gente de fato está ali direcionando as pessoas para o melhor. E no meio dessa direção, no meio dessa equipe, no meio dessas pessoas, a gente sempre vai encontrar, pessoal, pessoas com um desafio maior, talvez, do que outros. Sempre. Pessoas que reclamam de tudo. Por isso que eu coloquei aqui, ó. São 5 pontos. Primeiro, não existe equipe ruim. Eu queria que você anotasse isso. Primeiro ponto da liderança, para que você pudesse entender. Não existe equipe ruim. Quando eu falo que a sua equipe ou você tem como desafio, preste atenção, de novo, vou repetir isso. Convite, prospecção, mostrar o plano, acompanhamento, dificuldade para vender. Isso não é um desafio do negócio. Por que, Luciano? Porque essas coisas que você tem desafio é o que te gera renda. Então, se te gera renda, é a solução para gerar renda. Então, essas coisas, como convidar, contatar, prospectar, mostrar plano, fazer fechamento, mostrar produto, abrir classe. O que é abrir classe? Que é uma outra linguagem, uma outra conotação que a gente vai começar a usar também, tá? Abrir classe nada mais é do que caseira, tá? As pessoas lá nos Estados Unidos chamam classe. Eu vou abrir uma classe online e uma classe presencial. O que é passado na classe de aula, pessoal? Não é informação? Não é conteúdo? Então, quando a gente abre uma live, um Zoom, ou quando a gente faz uma caseira, né? Uma classe em casa, a gente vai passar o quê? Conteúdo do produto e do negócio, tá? A gente vai ter, só vou abrir parênteses aqui para a gente voltar num tema só para vocês terem ideia, a gente vai trazer uma metodologia nova de abordagem dentro de casa, que está ligada ao quê? Ao produto, certo? Quem aqui que está aqui na sala participou do alinhamento que a gente fez com a estratégia do Kickstart? Diz aí para mim, quem aí? Balança aí ou levanta a mão. Quem participou? Quem não participou? Participou, Mocinho? Foi, Mocinho, foi quando eu falei para ele, ele disse, eu estava com essa ideia, bacana. É bem interessante, tem várias pessoas que estavam com a mesma ideia, cara. Então, o negócio entrou em rapó. Pessoal, então entenda isso. Quando as pessoas falar para vocês, né, eu não sei se isso é seu caso, mas quando as pessoas falar que assim, Luciano, eu estou com o desafio de cadastrar, vai começar a virar a chave. Tudo bem, Luciano. A gente pode trocar uma ideia aqui no final sobre isso também, tá? Me lembra no final, para não esquecer. Para não esquecer. Pessoal, olha só. Se alguém fala para você, estou com o desafio de cadastrar, percebe que o desafio de cadastrar ele é muito amplo? Mas peraí, desafio de cadastrar como? O sistema está parando? Está travando lá o sistema da Lucy, não funciona? Está caindo? O que está acontecendo? Percebe que é muito amplo? O desafio não é cadastrar no sistema, concorda? Eu sei que a pessoa quer dizer que ela está com o desafio de cadastrar uma pessoa, só que é muito amplo quando a pessoa fala assim para mim, estou com o desafio de cadastrar, mas peraí, vamos lá. O teu desafio de fato está em cadastrar uma pessoa ou o teu desafio está em mostrar o plano? O teu desafio está em mostrar o plano ou o teu desafio está, de fato, em convidar um número maior de pessoas?
O teu desafio está em convidar um número maior de pessoas ou o teu desafio está em construir uma lista de contatos? Faz sentido ou não faz? Mas, então, o desafio necessariamente, pessoal, ou de forma conclusiva, não é simplesmente o cadastro, percebe? Talvez é a construção para até chegar no cadastro. Por exemplo, tem muitas pessoas que têm o desafio de gerar acompanhamento com as pessoas, né? Às vezes elas pensam assim, pô, será que eu vou ser chato? Será que eu estou sendo muito insistente? Será que eu estou sendo muito em cima da pessoa, não estou deixando a pessoa respirar? Será que estou mandando muita informação para ela? Eu sei que todo mundo já passou por isso, né? Ou passa até hoje, fez isso no pensamento. Existem N formas, pessoal, da gente liderar essas pessoas que estão para entrar e liderar nossas vontades, liderar nossas metas, liderar nossa equipe de forma inteligente. E a primeira coisa que a gente precisa entender como líderes é, ponto, não existe equipe ruim. Existe equipe que precisa ser treinada, tá? E quando eu falo existe equipe que precisa ser treinada, não quer dizer que tua equipe, a que você tem hoje, a que te trouxe até o teu PIN, ela vai te levar para o próximo. Talvez não seja, tá, pessoal? Na maioria das vezes, só para vocês terem ideia, a equipe que te levou para esse PIN, perceba, não é a mesma que vai te levar para o próximo. Às vezes você não tem nem mais essa equipe. É ou não é? Então, uma das coisas que para mim bate muito no multinível, já há 6 anos que eu entendo isso, eu vivencio isso, que pessoas vêm e vão o tempo todo. E eu não me surpreendo com isso, sabe? Por quê? Porque a gente precisa liderar nossas emoções, mesmo quando o negócio dá uma baixa, mesmo quando você perde alguém, mesmo quando você. Caraca, eu não acredito que essa pessoa veio e parou. É preciso, sim, pessoal, liderar as nossas emoções em relação a isso. Por quê? Porque o seu sonho é um, da outra pessoa é outro, desejo seu é um, do outro é outro. Cada um existe motivos, razões para fazer o negócio de forma assertiva todos os dias para dar certo, né? Então, assim, eu queria que vocês anotassem isso, tá? Não existe a equipe ruim, existe a equipe que não é treinada. Não existe um problema de cadastrar. Existe uma circunstância ou a constância que ela não existe, talvez no convidar, talvez na lista de contato, talvez nas apresentações presenciais, talvez na caseira. Por exemplo, se a gente de fato mantesse uma pegada diferente de convidar pessoas, seja para online ou seja para visitar ela, ou visitar pessoas, por exemplo. O marketing de rede, ele não se resume, ou esse negócio de liderar dentro do marketing de rede, ele não se resume a dar ordens. Né? Tem até um livro que eu li ele uma vez, que ele diz assim, líderes não dão ordens. Olha isso, líderes não dão ordens. Quando você trabalha no tradicional, você tem um chefe, um gerente, lembre de uma coisa, ele está te chefiando, ele não está te liderando. O líder, ele direciona você e ele impulsiona você para um caminho que você tem certeza que é o melhor. E aí você se sente na obrigação de ir, porque você se permitiu ser liberado. Pessoal, isso é fato, tá? O John Maxwell, não sei se vocês conhecem, mas vocês precisam anotar para comprar um livro, se você quiser entender mais sobre liderança. John Maxwell, cara, é o guru da liderança no mundo, tá? Pra vocês terem ideia, o curso do cara aí tem pessoas que pagam $10.000, $8.000 para participar do curso dele lá nos Estados Unidos, onde seja, tá? É muito caro. E o John Maxwell tem, cara, é uma série de livros. E nesses livros ele diz o seguinte, algo muito simples que a gente sempre ouve. Um bom liderado vai se tornar um bom líder. Um mal liderado nunca será um bom líder. E para mim isso é muito forte. E quando a gente está falando de liderar, o pastor Tiago Brunet, no livro dele, Dinheiro Emocional, ele fala assim, quem não lidera a si mesmo nunca vai conseguir liderar outras pessoas. Ó, né? Isso está falando de emocional, está falando das circunstâncias, está falando das possibilidades que você tem, que você pode liderar, das pessoas que adentram perto de você e ela enxerga assim, pô, eu gosto de andar com Silvia porque, pô, Silvia me entende, Silvia me escuta e ela fala aquilo que eu preciso ouvir. Quando chega esse momento, por exemplo, Silvia, há algumas pessoas que você falou que ela tinha que ouvir ou que ela precisava ouvir e às vezes ela não gostou. Mas por que ela não gostou? Porque ela não estava preparada para ouvir. Ela não entendeu o poder de ter uma liderança. Ela não entendeu ainda a importância, na verdade, de ter uma líder por perto, que já sabe ou que já caminhou por onde ela vai caminhar ainda. Então, por exemplo, pessoal, qual é o ponto crucial de liderança? Eu queria que vocês anotassem aí, tá? Que está dentro desse primeiro ponto, tá? Desse primeiro parágrafo, né, que é não existe equipe ruim. Primeiro ponto, confiança. Eu queria que vocês anotassem, tá?
é necessário ter confiança e liderança a liderado. E a confiança, pessoal, às vezes é de confiar. Como é que eu posso expressar isso para vocês? Não é um segredo pessoal, porque aí já é amigo, tá? Mas é principalmente seus desafios. Você confiar essa pessoa contar seus desafios de negócio. Confiar em abrir teu coração, cara, eu tô com desafio nisso, nisso aqui, eu quero achar uma solução porque eu confio em você. Você confiar no teu líder de tal forma que você possa promover o sistema de treinamento para que ele eduque junto com você a sua equipe. Entendeu? Confiar na visão do teu líder, confiar na visão do teu negócio, confiar na visão da tua empresa, dos teus produtos. Primeira coisa é confiança. Segunda coisa que é necessário ter dentro da liderança é medo do conflito. Tem várias pessoas que têm medo do conflito, né? O que foge do conflito. Você vai precisar gerir esses conflitos. Pessoas fogem, pessoal, da sua equipe com medo, de fato. Quer que eu prove? Prove. Com medo de ligar para alguém, por exemplo. Com medo de fazer um convite. Ela liga para algumas pessoas para manchar o plano, não é porque ela não quer, porque ela tem medo da rejeição. Ela tem medo do não. Ela, é assim ou não é? Ela tem medo do que ela vai ver pela frente. Ela tem medo do que a pessoa vai falar para ela. Né? Às vezes a pessoa não quer manchar o plano para alguém que tem mais dinheiro do que ela, porque ela tem medo pela crença do demérito. Então, vamos trabalhar em cima disso. O líder, ele é aquele que gera esses conflitos. Ele divide, ele não une, sabe? Pega assim, peraí, vamos botar aqui de um lado os seus desafios, isso aqui que a gente pode resolver, e vamos colocar do outro lado aqui as soluções que a gente precisa, de fato, encontrar ou melhor, para resolver e solucionar esses seus desafios e esses medos, tá? Terceiro ponto. A liderança, ela vai precisar trabalhar a falta de compromisso. Uma das coisas mais frequentes na equipe, né? A equipe que a gente chama de a equipe ruim, né? É a falta de compromisso. Quarto ponto, fuga de responsabilidade. Quantas pessoas você conhece que, de fato, vamos marcar aqui, está agendada uma apresentação do negócio e ela foge. Quantas pessoas você conhece? Não, vamos falar assim com o fulano. E, às vezes, em vez de o fulano, o prospecto fugir, é ele que foge do negócio. E, por último, dentro da liderança, é necessário manter o foco para obter um resultado. Não está no slide, Luciano, não, só está os 5 pontos, tá? Então, isso está dentro do primeiro ponto. Beleza? Meu xará. Então, pessoal, o ponto que eu quero que vocês entendam, tá? Quando a gente entende o que é liderança. Anota aí. Tudo que eu faço, eu treino a minha equipe. Tudo que eu faço, eu treino a minha equipe. O que isso quer dizer? Que todas as suas ações, aquilo eu queria que vocês não entendessem agora de forma literal, queria que você entendesse de forma objetiva, tá? Presta atenção. Tudo que você faz treina a tua equipe. A forma que você se veste, a forma que você se comporta, a forma que você reage, a forma que você gera esse compromisso, a forma que você não foge dos conflitos, mas que você resolve os conflitos e não cria mais contenda, a forma que você mantém a constância no foco do teu resultado, treina a sua equipe. Ou seja, uma frase que muitas pessoas repetem ela, né, que eu acho muito importante. O que você fala, as pessoas não escutam, mas o que você faz, as pessoas duplicam. Já ouviram isso? Então, tudo que a gente faz, tudo que a gente gera de ação, treina a nossa rede. Ó, quer que eu prove isso? No livro do Thierry Havertz, O Segredo da Mente Milionária, quando ele fala sobre a lei da escassez, ele diz que os nossos pais, de forma indireta ou inconsciente, eles treinam a gente. Então, por exemplo, a escassez que a gente sabe, né? Todas as vezes que a gente pediu dinheiro que nossos pais falaram que não tinha, não tenho não. Papai não pode comprar não, agora não sei o quê. Tudo isso foi lá na nossa mente, foi criando a lei da escassez, né, sobre o dinheiro em cima da nossa construção do caráter, né, em cima da nossa construção mental. E aí o nosso comportamento, ele ficou ligado diretamente a essa falta de dinheiro. Por isso muitas vezes a gente se pega sem dinheiro, né? Ou por muitas vezes a gente pega lá, eu vendi R$ 100, eu não entendo que 50 tem que investir, 50 é meu lucro. Às vezes eu não entendo isso. Isso é comportamento, né? É comportamento mental em cima do dinheiro, em cima das finanças. E, pessoal, os nossos pais, indiretamente ou diretamente, nos treinou. As pessoas nos quais a gente empresta nossos ouvidos estão nos treinando. Uma das pessoas que a gente está próximo, ela diz, é muito difícil empreender. Está treinando. Ela está causando o quê? Uma limitação naquela crença que a gente tem de fato que empreender liberta, que empreender gera liberdade. Tá? A gente sabe que empreender é desafiador, senão todo mundo empreendia.
Porém, quando você entende que aquelas pessoas que empreendem, elas venceram essas barreiras, seja a escassez sobre finança, seja entender o que é capital, o que é lucro, né, o que é faturamento, seja tudo isso, quando ela passou por todas essas circunstâncias, que ela chegou num denominador comum, e você está convivendo com essas pessoas, ela está te treinando, pô. Então, nós somos treinados todos os dias pelas pessoas em qual a gente está prestando nossos ouvidos. E na rede social, principalmente isso. Por isso, eu sempre falo, você precisa escolher quem são as pessoas que você vai ouvir, ou as pessoas que vocês vão seguir, tá? Então, eu sempre digo que você precisa ter um mentor em cada área da sua vida. Área espiritual, área saúde, a área financeira. Você precisa ter um mentor. E esse mentor, necessariamente, não precisa te conhecer. Pode ser em livros, por exemplo. Tá? Outro ponto. O que você posta, ou como você se comporta, que tem a ver com treinar, ele atrai, isso é muito forte, tá? Ele atrai ou afasta os seus prospectos. Olha só, eu vejo muitos consultores, eu queria que vocês batessem nisso junto comigo. Porque, ó, aqui tem 11 pessoas, tá? Se fosse só eu fazer isso, talvez eu não conseguisse. Só que 11 já é mais forte. As pessoas que vão assistir essa live, esse vídeo depois aqui no YouTube, né, elas vão começar a duplicar se elas entenderem isso daqui para frente. Olha isso como é importante. Os teus amigos, a tua rede social, as pessoas que têm no WhatsApp, elas com certeza, 10% delas em média, vê tua rede social. Ela vê o que você posta. Ela vê o teu cotidiano de acordo com aquilo que você publica. Se você não publica, por exemplo, sobre produto, elas não entendem que você tem produto. Faz sentido ou não faz? Elas não entendem que você representa aquele produto. Elas não entendem que você, de fato, tem algo que pode solucionar o problema dela. Quando você não posta, por exemplo, talvez pega o produto para a mão e fala sobre ele um pouco daquilo que você aprendeu. Galera, aprendi isso aqui. Um minutinho. Ah, mas eu não gosto. Não precisa gostar. Só posta. As pessoas precisam ver que você se inteira, que você sabe daquilo que você está fazendo. Ô, pessoal, olha isso como é importante. Aquilo que a gente mostra para as pessoas, quando eu falo que vão atrair ou vão afastar, na hora, essas pessoas inconscientemente elas estão pensando: peraí, será que eu vou trabalhar com o Jamires? Será que eu vou trabalhar com o Maci? Será que eu vou trabalhar com o Silvia? Isso está ligado ao quê? Ao que elas veem no comportamento nosso. Ao que vê no seu comportamento. Então, a gente, quando está prospectando pessoas, mesmo sem a gente perceber, a gente está prospectando com o nosso comportamento, com a nossa postura. Não sei se vocês já tenham parado para pensar nisso, mas é um fato. Então, quando eu vejo ali muitas pessoas, eu olho o status de muitas pessoas aqui da rede, e principalmente pessoas que falam: ah, Luciano, eu estou com dificuldade de vender. Eu não vejo a pessoa postar um vídeo sobre venda, sobre produto, melhor dizendo. Olha isso, eu não vejo ela postar um vídeo. A gente tem agora um site, né, que a Lucy, ela renovou, e pessoal, dupliquem aquele site, tá lá no link da descrição do grupo. Cara, tem tudo. Ele vai ser otimizado também dentro do aplicativo, tá? Cara, tem tudo o que você imaginar de material. Só para vocês terem ideia, a empresa que eu fazia parte, que tem 33 anos, eu, Moacir e algumas pessoas aqui, nem ela tem esses materiais de divulgação prontos. Só para vocês terem ideia, nem ela com 33 anos tem esse base de material. A gente tem lá, olha, banners de feed, banners de stories, banners para o status do celular, vídeos dos nossos produtos de forma muito profissional, vídeos dos benefícios, só para vocês terem ideia, e tudo profissional. Eu lá, pelo menos eu lá, quando era dia de comemorativos, eu precisava estar criando os banners, cada banner feio, meu amigo, parecia um rabisco. E eu ia postar lá nos status, um trem feio. Cara, quem fez esse design? Cara, se vender aqui, meu amigo, pode ter certeza que você venderia no deserto. Tão rico que era. Mas, então tá tudo pronto o site. Se você for lá, às vezes eu posto no grupo lá, pessoal, é proposital para que alguém possa compartilhar nos status. Aí, se você clicar, você pode fazer o download, você pode baixar e mesmo você pode postar todos os dias. Uma sacada para quem faz o marketing, depois que até o Luciano Meirelles entende mais disso do que eu, Luciano. Então, você poderia dar um treinamento sobre isso, irmão. Sobre como se posicionar, né, para vender na internet, de forma orgânica, Facebook, Instagram, tá? Publicações, vídeos, tudo isso. Prepara um treinamento aí, a gente tem um treinamento com você, pai, tá? Então, olha só, tem até uma sacada que as pessoas usavam, que era o 4x4, que o Luciano conhece bem. Ele vai trazer esse treinamento. Se você postar 4 vezes ao dia na tua rede social, provavelmente vai vender. Entendeu? Provavelmente você vai vender. Então, Luciano, já prepara aí, tá? Na próxima segunda-feira você dá segunda não.
na próxima quarta-feira, vou dar um treinamento sobre isso, vendas no rede social, se você puder, claro. Então, pessoal, olha só, publicar 4 vezes. Quantos grupos você faz parte no Facebook? Quantas imagens você posta do teu produto no teu status, no teu Instagram? Dá dicas lá. Pessoal, olha, sabe por que eu trabalho hoje desenvolvendo a Lucy, por exemplo? Ó, sabe por quê? Porque, olha só, eu pego esse produto aqui com 50% de desconto e faço 100% de lucro na revenda. Quantos mercados você vai pegar para revender e você tem 100% de lucro com preço competitivo? Pô, se você tiver, se você conhecer, me chama aqui. Se você não me conhecer, me chama aqui também que eu quero falar com você. Bom, e posta no teu status com o produto na mão. Posta no teu Instagram. Pô, vai pra rua. Eu sei que Moacir não tinha essa frequência, Moacir. Até porque vocês não eram treinados. Eu também não era lá. Eu precisei entender isso depois. Só que, ó, o que eu preciso entender? Por exemplo, o Moacir agora está no Espírito Santo. Ele mudou radicalmente, né? Saiu de Pernambuco para o Espírito Santo para passar um período lá, uma temporada. Mas olha isso, Moacir aqui conhece pessoas. Então ele consegue entrar na casa de pessoas aqui em Pernambuco, né? Eu até saí um pouco daqui do contexto, pessoal, mas eu vou voltar para ele, tá? Ele consegue entrar na casa das pessoas aqui de forma muito simples e familiar, porque ele já conhece. Lá não existe um desafio. Ele primeiro precisa conhecer para quebrar a primeira barreira, que é o gelo, para ganhar confiança. Lembra lá do poder da liderança? Ganhar confiança para poder passar a visão do negócio. A pessoa precisa confiar em Moacir para poder abrir as portas. Olha o percurso que ele precisa caminhar, certo? Quando o Moacir, olha o exemplo, Moacir, que massa. Quando o Moacir pega lá o contato da pessoa e fala assim, cara, salva o meu contato, pede para ele salvar, que eu sempre estou postando algumas coisas bem interessantes no meu status. Eu não vou estar enchendo o saco, não, mas sempre vou estar postando coisas interessantes aí no teu status, nos meus status, para que você possa acompanhar o conteúdo. E a pessoa salva. Aí no outro dia o Moacir tá lá, pessoal, olha o que eu estou tomando hoje aqui, mostra o produto. Pessoal, acabei de participar, eu tiro um print, pô, treinamento surreal, aí postou no status. Aquela pessoa que precisava ter confiança em Moacir, ela vai começar a se familiarizar. Entendeu? Ela vai começar a ver quem é Moacir, o que Moacir faz no cotidiano. Esse é um cara bom, esse é um cara esforçado. Silvia tinha levantado a mão, né? É para falar, Silvia? Ou não? Eu vi aqui a mãozinha. Então, por exemplo, o Facebook. Quer dizer Facebook? Livro aberto. Né? Traduzindo livro aberto. É a nossa vida contada. Então, quando as pessoas olham lá, ou a gente passa confiança, credibilidade sobre o nosso negócio, sobre as nossas crenças, sobre os nossos princípios e valores, aquilo que a gente acredita, ou a gente não passa, que a gente não está postando. Pessoal, faz sentido ou não faz isso? Entendeu? Então, precisa atrair as pessoas que aquilo que eu faço, mesmo assim as pessoas conhecer. Ó, como é, tá? Boa noite, meu amigo Antônio, seja bem-vindo. Como é, por exemplo, o Antônio está chegando aí. Como é que um líder lá do Acre vai entrar na rede social, na minha rede social, não tem nada, eu vou prospectar o cara, qual é a confiança que ele vai ter em mim? Se ele não vê nada lá na minha rede social, ele não vê um produto, ele não vê eu postando uma foto de uma caseira, por exemplo, ele não vê eu com meus amigos, ele não vê um print de uma live, entende? Então, pessoal, é muito importante isso, sabe? É muito importante você saber as suas redes sociais para você gerar confiança, credibilidade nas pessoas e principalmente se tornar visto. Talvez a pessoa ela não compre um perfume agora, só que chega um momento que ela diz, opa, eu vi no status de alguém, né? Ela vai lembrar de você. Então, pegue constantemente o número das pessoas e peça para ela salvar seu contato. Peça o Instagram dela para seguir. Use o Instagram. Eu sei que muitas pessoas não têm esse hábito. Pelo menos uma vez no dia, antes de dormir, pega lá o Instagram, coloca o dia. Saca lá a parada, é muito importante esse posicionamento. Vai ter um treinamento sobre isso aí, para que a gente possa pegar, tá bom? Então, é preciso haver uma confiança na sua liderança para que possamos ouvir o que realmente precisam ouvir e melhorar e mudar. Segundo ponto, modus operandi. A gente ouve muito isso, principalmente quando a gente precisa seguir algo, né? Segundo ponto da liderança, tá? Olha que interessante isso aqui, pessoal. A gente, pelo menos, né? Se eu não estou como triplo diamante, é porque ainda não estou preparado como, tá? Se você não está próximo assim ainda, é porque a gente precisa preparar. E às vezes essa preparação, ela está ligada principalmente a um princípio do negócio. Por exemplo, eu não estou prestando plano porque eu não estou fazendo lista de contato. Então, o primeiro ponto é eu seguir o princípio. Eu começar a fazer aquilo que tem que ser feito no seu devido lugar. Ok?
ok? Então, olha só. Ninguém nos ensinou, por exemplo, a fazer ligação, a fazer convite. Por isso que a gente precisa aprender. E os treinamentos são para isso, para se posicionar. Porque a gente hoje, pessoal, vive com medo da rejeição, com o não. Normalmente a gente tem esse medo. Porque a gente não foi treinado para romper isso. E é constatado por muitos estudiosos que a rejeição, o poder do não, ele é o mais que prende as pessoas. É o maior medo da humanidade. É o medo da rejeição. Então, se a gente consegue romper essa barreira, a gente consegue, cara, limitar um monte de outra coisa. Então, por exemplo, eu acho massa isso, tá? Por exemplo, o Moacir é um cara que ele não tem medo de nada, cara, quando sai pra rua. Estou dando um exemplo dele, principalmente porque ele está aqui na minha tela, né? E eu já vi o modo dele trabalhar. Mas quantas pessoas, Moacir, que você viu que tem um medo de fazer isso? Só que o Moacir também talvez tinha o medo lá atrás. Só que quando ele fez a primeira, destravou, velho. Eu, né? Falei com a primeira pessoa. Cara, só isso. Você percebe que não é tão agudo, sabe? Talvez a primeira vez que você foi, eu vou te dar um exemplo para vocês, tá? Eu vou desenhar isso aqui para vocês entenderem. Na primeira vez, talvez, dessa rejeição, desse não que Moacir levou, que algumas pessoas daqui levaram, talvez aquilo ali foi como um tiro. Cara, cara, levou um tiro. Eu nunca levei um tiro, não sei qual é a dor, né? Graças a Deus. Né? Mas levar um tiro, cara, o cara cai lá e talvez não consegue levantar, não consegue sobreviver. Aí vai para a segunda pessoa, aí leva uma facada, aí dói pra caramba aqui, mas o Moacir já não cai mais. Daqui a pouco, a terceira pessoa não é mais uma facada, velho, é um arranhão. Então, assim, puxa, arranhão, limpa aqui, ó, vai-se embora, para a quarta pessoa. Daqui a pouco a pessoa só toca assim, assim, daqui a pouco nada disso mais faz sentido para Moacir. Ele vai para o sexto, para o sétimo, para o oitavo. Porque a dor foi logo no início. Quando ele percebeu que as pessoas não poderiam dar mais do que um simples não, ele percebeu que isso aí não seria uma barreira. Então ele não está em busca de um não, ele está em busca de um sim. E para eu ter um pouco mais de sim, eu preciso levar um número significativo de não. Então é preciso romper a barreira. Tinha um líder que falava assim para mim: Luciano, se tu for convidar uma pessoa, mostrar um plano, qual o máximo que essa pessoa ela pode te dar? Não. Então, se ela te der um não, cara, isso vai te machucar assim, fisicamente? Não, fisicamente não, talvez mentalmente, mas fisicamente não. Então, percebe que ela não pode te dar mais do que um não? É. Então, pessoal, o máximo que a gente pode levar é um não quando a gente vai mostrar um produto, quando a gente vai mostrar um plano, quando a gente vai passar a visão do negócio. O máximo é um não. Entende isso? É o máximo. Depois ali não tem mais nada. Porque o não, a única pessoa que de fato vai levar o não para casa não tem que ser você, tem que ser ela. Porque você que está mostrando de fato essa oportunidade, esse negócio. Entende? Então, o não sempre será da pessoa e não seu. Então, quando eu entro para o modo operante aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, olha isso aqui. O que eu coloquei no modo operante. Temos duas formas de operar mentalmente. Duas formas. Eu queria que vocês anotassem essas duas formas, que está ligada ao não e ao sim. Tá? Duas formas de operar mentalmente. Produzindo ou comprando. Produzindo ou comprando. O que é produzir? Gerar renda. Comprar, gastar. Tá? Produzindo ou comprando. Segundo exemplo. Ser treinado ou treinando. Tá? Ou eu só sou treinado, ou eu já começo a treinar. Dois modos. Outro exemplo. Ou você vende, ou você compra. Tá? Dá o mesmo exemplo, só para vocês entenderem. São dois modos. Ou você só é liderado, ou você também lidera. São dois modos operantes. Então, por exemplo, eu poderia colocar aqui também produtivo e ocupado. São dois modos. Tá? Então, a nossa mente ela trabalha de duas formas apenas. Perceba. Ou a gente está comprando algo, ou a gente está vendendo. Sim ou não? Por exemplo, na pandemia, quem mais ganhou dinheiro? Quem vendeu. Só que se alguém que vendeu ganhou muito dinheiro, outras pessoas que compraram gastaram dinheiro. Então, são dois modos. Quando eu escuto, por exemplo, pessoal, quando eu dou esse exemplo, ou você está só treinando, ou você tá treinando outras pessoas, ou você só participa de treinamento. Por que eu estou falando disso? Porque quem ganha mais dinheiro sempre é as pessoas que estão dando treinamento já. E quando eu falo que está dando treinamento,
É porque as pessoas que adentram no teu negócio, entram na tua equipe, elas precisam já ser treinadas por você. Quando você passar a treinar essa pessoa, você percebe que a sua relevância, a tua autoestima como liderança, ela começa a elevar. Você começa a se sentir mais confiante, porque você começa a dominar o assunto. Alguns líderes, alguns coaches, eles falam que quando você treina outra pessoa, quando você ensina, você está aprendendo duas vezes. Por exemplo, sabe aqueles áudios da semana que a gente coloca para que vocês possam ver isso? Sabe? Ah, escuta esses áudios, pessoal. Para uma vez, escuta aquele áudio e anota. Quando você anotar, você vai perceber que você conseguiu adquirir mais informações do que só quando você anotou. Quer uma segunda forma de você fazer isso? Quando você anotou, ensina aquilo que você anotou para outra pessoa. Você treinou pela segunda vez. Quando essa pessoa, pessoal, que você ensinou, começa a ensinar outras pessoas, aí sim, você está formando pessoas líderes. Aí você está formando líderes. O líder você não acha, líder você forma. Você pode achar um diamante, que a diamante para mim tem muito de atitude, né? Tem muito de ação, tem muito de constância. Mas líderes precisam ser formados e instruídos. Você precisa começar a fazer isso. Ou você está produzindo, ou você está ocupado. Não existem essas duas formas. Quando a gente fala que existem dois modos mentais de operar, é porque a gente precisa ter essa consciência. Peraí, eu estou produzindo agora ou estou sendo ocupado? Eu estou vendendo só ou estou sendo, ou melhor, eu estou comprando? Na educação financeira, que é um treinamento que a gente não trouxe aqui ainda, que é importante a gente trazer, ele fala o seguinte: quando eu preciso comprar algo, por exemplo, eu quero comprar um outro celular. Você precisa criar um modo inteligente de ter o dinheiro daquele celular novo sem mexer naquela renda que você tem. Isso é inteligência financeira. Como assim, Luciano? Como é que eu faço isso? Por exemplo, vender o celular que você tem hoje é uma forma de você ter pelo menos 50% do valor. Ok? Como é que eu construo a outra 50% sem tirar do meu salário, sem tirar do meu orçamento, sem mexer lá e eu ficar com outra dívida? Como é que eu faço isso? Vendendo algo. É ou não é? Então, o que, que eles ensinam na educação financeira? Venda algo para poder você comprar algo. Faz sentido ou não faz, pessoal? Venda algo para comprar algo. Isso é inteligente. Você não pode passar pelaquilo que as pessoas fazem, trabalhando tradicional por um salário mínimo. Ah, mas eu quero viajar, que é meu sonho. Eu quero ir para Bariloche. Nem presta mais, né? A gente não dá muito legal para viajar, não. Mas eu quero ir para Bariloche, né? Ah, beleza, eu vou para Bariloche. Aí divide lá na CVC em 36 vezes. Vai lá, Deus vai prover. Pô, quem fez a viagem foi você ou foi Deus? Quem fez a dívida? Deus vai prover. O cabo vai, na maior dificuldade, quando chega da viagem, está lá pagando. É assim ou não é, assim? 36 vezes a viagem que fez há não sei quantos anos atrás. Mas é porque ele não se preparou para fazer a viagem. Porque em vez de ele vender, ele estava comprando. Em vez de ele produzir, ele estava sendo muito ocupado. Então, eu queria que vocês, nesse modus operandi, você pudesse ter essa dinâmica hoje, essa convicção. Para aí, se eu não estou cadastrando, quantos planos eu estou mostrando? Se eu não estou vendendo, quantos produtos eu estou mostrando de fato para vender? Entende? Ou um ou outro. Nosso estado mental ele está ligado naquele momento a uma das duas coisas. Não tem como eu estar ocupado e produtivo ao mesmo tempo. Eu estou produzindo. Ah, não, eu estou ocupado. Sabe? Eu estou vendendo. Não, eu estou comprando. Então, são duas formas que a nossa mente ela trabalha. Então, eu queria que vocês entendessem isso. Então, nunca assuma o modo gerente, sempre assuma o modo de liderança, isso que eu falei para vocês já. É preciso gerir o tempo e fazer os dois. Olha isso que interessante. Vamos lá. A maioria das pessoas, quando conhece aqui o marketing de rede, é importante eu falar isso antes que a gente finalize o treinamento, né? Tem 38 minutos de treinamento, 30 minutos. As pessoas falam assim, olha aí, meu xará, Luciano Meirelles, vê se não é assim. Ah, cara, eu preciso entender, eu vou parar para estudar. Aí a gente fala para as pessoas assim, cara, estuda esse livro aqui. Às vezes a pessoa quer passar 2 horas no livro. É assim, não é? Pega lá um horário de tarde ou de... Pessoal, esse horário aqui específico eu não gosto de dar treinamento. Tá? Até então, eu até promovi no privado para as pessoas que estavam com caseiras, que estão tendo caseiras hoje presencial em alguns estados que a gente tem rede. E aí eu falei, cara, não participa do treinamento, vou deixar gravado. Pessoas que não estão fazendo caseira, aí eu conectei aqui, ou que não estão em outro compromisso. Anotem isso, pessoal. Nunca leiam um livro
Não, eu quero que você anote para que você não esqueça e não entenda como ler depois. Nunca leia um livro em horário de produção. Livro, ele precisa ter horário de folga. Por exemplo, se todos os dias você pegar 15 minutos do seu dia, logo no início, antes de começar a produzir, 15 minutos, eu sempre aconselho isso. Cara, não gosto de ler, 15 minutos por dia de leitura. Primeiro ponto. Anota o segundo ponto. Usem as horas mortas. A gente falou disso, né, no treinamento. São as horas mortas. Quando você está tomando banho, por exemplo, você não pode estar ouvindo um áudio, não pode estar lendo, né? Senão acaba o livro, lá na hora do banho. Mas ouvindo você pode. Na hora de lavar prato, principalmente mulherada, né? Não que os homens não lavem, mas principalmente. Em vez de, bota um áudio para ouvir na hora de estar lavando o prato. Você vai ver que até os pratos vai terminar mais rápido. Lavar a moto, lavar o carro e fazer ir a caminho do trabalho, por exemplo. Vai pegar um ônibus, vai de moto, vai de carro, bota o fone para ouvir no áudio. São as horas mortas. Sabe? Vai no banheiro. Pessoal, duvido entrar no banheiro. Acho que a maioria assim tem um celular. Nem presta, né? Cheio de micóbrio, misericórdia. Nem presta o celular para outra pessoa. Ela tá no ouvido. Não presta, tem que passar algo. Mas a maioria das pessoas leva o celular pro banheiro, já é rotina. Mas, pô, quando tu vai pro banheiro, o que tu tá ouvindo lá, por exemplo? Entende? Então, use essas horas mortas que você não faz, não ouve nada de produtivo para que você possa ouvir. Ó, anota assim, tudo dá para se fazer hoje. Basta você gerir o seu tempo. Entende? Então, quando a gente consegue gerir o nosso tempo, tudo dá para se fazer. Então, por exemplo, uma das coisas que eu vou começar a abordar sério, tá? Eu, Luciano, vou começar. Se você quiser seguir isso, siga, tá? Eu quero ter ali um número de horários que eu vou passar prospectando. Por exemplo, eu vou prospectar durante 2 horas aqui na rede social. O que é prospectar na rede social durante 2 horas? É chamar no direct mesmo, no mensagem. Por exemplo, fala, Silvia, tudo bom? Tudo bom? Silvia, tu é de qual cidade? Gerar um relacionamento. 2 horas prospectando, chamando todo mundo. Tu é de onde? Tu é de onde? Trabalha com o quê? Ah, bacana, cara, eu moro aqui em Caruaru e tal. Né? Hoje eu trabalho expandindo uma empresa nacional e vai gerando sempre dúvida. Eu nunca falo exatamente o que tu queres fazer. Pega 2 horas para prospectar. E vai para a rua. Cara, surreal. Vou começar a fazer um trabalho de rua também, viu, assim, aqui, eu e Cleiton, a gente tá com estratégia bacana, a gente vai começar a fazer um trabalho aqui em algumas cidades. Para quê? Para fazer as pessoas sentir o nosso produto. Eu posso trabalhar, por exemplo, na internet, o Luciano aí sabe muito bem disso, na internet, só que pela internet eu posso prospectar, mas eu não posso fazer ela sentir o cheiro do perfume, né? Tem até um aplicativo que a galera tá lançando aí agora, não sei se já lançou, é bem massa, pessoal. Eu tive essa ideia e não lancei, tá vendo? Alguém lançou. Que a pessoa sente o cheiro da pizza pelo aplicativo. Tá vendo que doideira? É a era da tecnologia, pessoal. Não tem como. A era da tecnologia. Achei do caramba, velho. E eu pensava nisso, só que eu achava impossível, né? Aí vem aquela inteligência limitada, né, cara? Boa, bacana. Parabéns, isso aí, Antônio. 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. Funciona também, é um hábito. Então, pessoal, então faça as pessoas sentir o cheiro. Então, por exemplo, se você vai na casa de alguém, na casa de Dona Maria, e Dona Maria, me diga 5 pessoas dessa rua aqui sua que você conhece, que pode lá chegar chamando seu nome, e que ela vai me atender bem como a senhora me atendeu. É isso. E quando você chegar lá, ó, falei lá com a Dona Maria, ela pediu para vir aqui na sua casa, porque ela falou que você gosta de sentir cheiros bons. E eu vim te perfumar. Enfim, várias estratégias aí. Tem pessoas melhores do que eu para fazer isso. Né? Eu só estou dando aqui alguns exemplos para que você entenda aquilo que eu estou colocando. Deixa eu colocar o cabo para descarregar esse negócio. Entende, pessoal? Então, assim, o que a gente precisa fazer? É gerir o nosso tempo. Então, tiro lá 3 horas para mim produzir, contatar pessoas. Vou tirar 3 horas do meu tempo para mostrar plano. Só esse horário precisa ser sagrado. Normalmente, a gente consegue mostrar muito plano à noite, né? Que é horário nobre. Cara, eu falo para você, se for para se compromissar, só se for algo extremo, tá? Algo extremo. Mas das 19 horas às 22 tem que ser um horário nobre, sabe? Para apresentar plano, para avisar pessoas, para mostrar plano tem que ser esse horário. Eu sempre uso o horário durante o dia para fazer vendas, mas à noite principalmente, vendas e prospecção, né? Mas à noite tem que ser plano, sabe? Ah, eu quero ler depois das 22. Por isso que a maioria dos alinhamentos são mais tarde, pessoal. É proposital. É às 21, é às 22, é proposital.
para não tirar o horário das pessoas que estão mostrando um plano, horário nobre. Por exemplo, eu não vou chegar na casa de alguém do nada às 22 horas, né? Só, eu não sei qual é o horário dela, a pessoa vai estar capengando para dormir, vai estar de pijama. Então não faz sentido. Então, usem os horários tradicionais do pessoal que trabalha lá para que você prospecte pessoas, para que você construa a sua lista, para que você demonstre produtos para que você venda. Use o horário principalmente da noite para você mostrar plano com frequência. Um plano por dia só, no mínimo. 2 planos por dia, 3 planos por dia. Conectar pessoas nas apresentações de negócio. Isso é gerir o seu tempo. Não pare o horário da noite, por exemplo. Fulano disse que eu tenho que ler um livro, eu vou ler esse livro aqui. Não nesse horário. Tira o domingo. Pega o domingo ali, cara, e faz talvez se você tiver acesso à Lúcia Academy, um curso da Lúcia Academy de liderança MBA, ou pega ali um livro de liderança no domingo, um áudio, faz um treinamento ali, anota um treinamento, fala assim, ó, fala para mim, tá? Eita, Luciano, construí um treinamento aqui bacana, cara, dá uma olhada aqui, manda para mim, eu digo, cara, bacana esse teu conteúdo, passa aí pra galera, sacou? Então, vamos começar a construir essa, pessoal, que isso é muito importante para a liderança, tá? Então, isso está encaixado aqui no que eu falei muito para vocês sobre rotina, né? A rotina de liderar. Então, se você tem agenda, você tem produção. Se você tem agenda, você é produtivo. Tem uma frase que eu não sei se você já anotou, mas se não anotou, anota. Ou você tem agenda, ou você faz parte da agenda de alguém. Tá? Então, escolha o dia certo para cada ação dos seus compromissos. Por último, né, que são as ações geradoras de renda. Olha que massa. Quando eu estou iniciando, onde é que tem que ser o meu foco? Em prospecção. Tá, pessoal? Anota aí. Iniciantes, prospecção, ele tem que ocupar 80% da produção dele. Prospectar pessoas para realizar o plano. 80% do tempo dele. Tá? 20% ele vai gerir entre treinamento, ok? De produto e treinamento, de capacitação do negócio. Mas 80% é prospecção e lista de contato. Iniciantes, essa é a regra do nosso negócio. Se alguém falar diferente, pessoal, de fato, eu digo para você, já li muita coisa sobre liderança, sobre multinível, eu nunca vi alguém falar diferente disso. Iniciante, prospecção, plano. Tá? E por que os 20% tem que estar ligado à capacitação e liderança? Porque ele vai prospectar, né, Silvia? Só que ele não vai prospectar de todo jeito. Ele não pode ligar, por exemplo, para a pessoa, cara, você vai ganhar um negócio aqui, você vai ganhar um cruzeiro. Pô, faz sentido, o cara vai dizer, tá numa roubada, bicho. Se entrasse agora e vai ganhar um cruzeiro, ele não vai acreditar, velho. Acho que o Moacir já foi pro cruzeiro, não já, Moacir? O Moacir já foi pro cruzeiro, meu amigo. O cara vê o Moacir assim na rua vendendo produto, né, perfume, lá, aí o gerente, por exemplo, o gerente lá da loja, né, multinacional, já vi muito essa cena. Não quero nem sentir, né? Que é aquela cara de nojinho. Bicho, eu pensando assim, pô, o cara vendendo perfume ao gerente, que nunca ganhou nenhum Sidra no final do ano, o cara tá lá vendendo perfume, já fez pro Cruzeiro, velho. Imaginou, né? Aí, Moacir, da próxima vez seja humilde. Você vai falar para ele assim, cara, deixa eu pelo te seguir na rede social. Na tua rede social tem que ter o Cruzeiro lá, foto do Cruzeiro, né? Vai ter que seguir de volta para a rede começar a respeitar. Mas, pessoal, ó, nessa rotina, anote isso aí, por favor. Isso aqui tem que encaixar. Tem que encaixar na rotina, tá? O que encaixa na minha rotina? Primeiro ponto, estudo. A gente falou sobre, né? Pelo menos 15 minutos por dia. No mínimo, 15 minutos. De novo, não gosta de ler. Escuta 15 minutos de áudio. Vou citar aqui o Moacir de novo, que está na minha tela. Moacir tem um conhecido dele, que cara é ex-cortador de cana, né? Bateu imperial lá na empresa, chegou a ganhar 80 mil no mês. Né? O cara anda de hoje de Mercedes, anda de BMW, e esse cara não sabe ler. Mas quando ele vai dar treinamento, pô, o treinamento dele, e a maioria das coisas que ele falou, né, estava no livro. Eu disse assim, pô, Oswaldo tá aqui também, né? Imagina só, Oswaldo, tava no livro, cara. Eu disse, esse cara não sabe ler, velho. Como é que ele sabe isso que tá no livro? E aí, quando terminou o treinamento, a primeira coisa que eu fui perguntar para ele foi isso. Bom, tu abordou esse treinamento aqui, tá tudo nos livros aí, cara. É negócio século XXI, tipo assim, que é... Esse cara, eu não sei ler, mas eu escuto. Eu pego o audiobook todos os dias, eu escuto 30 minutos, 40 minutos de audiobook no YouTube. Sacou, pessoal?
E o cara é ex-cortador de cana, velho, ganhava 50 conto lá por dia, 30 conto por dia no sol quente, correndo risco de levar uma picada de cobra, torar o braço naquelas coisas. Não tem noção disso, velho. E o cara hoje ganha 50 mil por mês, 60, 50 mil. É para quem acredita, pessoal. Não é para quem quer, é para quem acredita, velho. Se eu acredito que eu faço o que tem que ser feito, acabou, nada vai me parar. Tá? Então, primeira coisa, estuda. Não faça isso. Segundo ponto, eu estou encerrando, tá? Autocuidado. O que é autocuidado? Cuida da sua saúde, fazer uma atividade física. Consuma os nossos produtos, pessoal. Ó, Natália, anota aí. Ó, pessoal, amanhã, promova isso com muita força, o treinamento de Júlio. Para Júlio amanhã, perguntar a todo mundo o que eles estão usando. De produto nosso para a saúde. Pessoal, vamos viver com os produtos que a gente tem, cara. A gente vai viver, eu acredito, tá? Eu vou viver 150 anos. Ah, você não vai nada. Eu não sei você. Se você quiser morrer primeiro, morra. Eu vou viver 150 anos. Nem que eu tome 10 cápsulas dessa de cada um por dia. Isso é vitalidade. Cuide da sua saúde. Tem que estar na tua diária, tá? Cuida da sua saúde. Eu tô errando na minha atividade física, fazendo uma atividade física por semana. Misericórdia, bicho. Eu fazia, pelo menos, acho que todo dia eu fazia 2 atividades físicas. Fazendo uma, né? E percebo que eu tô envelhecendo, velho. Tá sentindo dor? Falta de atividade física. Tá? Então, autocuidado. Terceiro ponto, na tua rotina, prospecção. Tá? Gerar interesse nas pessoas. Outra coisa que cabe em prospecção, pessoal, comente a foto de quem você quer prospectar. Tá? Comece a concordar com aqueles comentários lá, discordar com esse comentário massivo, eu vi 200 anos. Matusalém, né, Matheus? Ele vai estar, cara, de bengala, andando de BMW, cabelos ao vento. Se tiver cabelo, né? Cabelo ao vento. Quarto ponto da nossa agenda diária. Lista. Lista viva. Inclua 1 ou 2 pessoas todos os dias na tua lista. 1 ou 2 pessoas na tua lista. Tá? Primeiro, estudo. Segundo, autocuidado. Terceiro, prospecção. Quarto, lista. Quinto, relacionamento. Relacionamento com a tua equipe. Relacionamento com a tua família. Relacionamento com novas pessoas. Tá? Gere relacionamento. Curta fotos no Instagram, no WhatsApp. Curta status. Seja lembrado. Sabe? Faça um comentário ali positivo. Eu sei que na eleição às vezes é difícil. Eu tento me controlar. Mas comenta outras coisas. Comenta outras coisas. Se não quer comentar aquilo ali, comenta outras coisas. Tem uns caras que eu estou acompanhando, que é do partido ao contrário do que eu acredito. Aí eu fico doido, bicho, coçando para comentar. E eu digo, cara, eu não posso, que eu tô querendo cadastrar esse cabo. Aí às vezes eu tenho que até que curtir, Luciano. Aí eu vejo que ele tem a minha oposição, né? Ele vê meu status também não comenta nada. Ele comentava pra caramba. Aí eu mando outros assuntos no privado para ele. E ele, bacana, dá como se nada tivesse acontecido. Mano, a gente tem que ser madura, né, irmão? A política vai passar, mas o negócio fica. Aí, Antônio. Então, ó, não discuta com a pessoa que você quer cadastrar, tá? Não discuta, não entre em polêmica. Você não precisa votar no que ele vai votar, tá? Não faça isso, não precisa. Vai que amanhã ninguém tenha negócio. Mas, quinto passo, relacionamento. Sexto, apresentação. É difícil, Luciano, mas é difícil, mas tem que fazer o máximo. A apresentação de negócio, pelo menos uma por dia. Outro ponto, estou fechando os pontos, tá, pessoal? Acompanhamento. E esses acompanhamentos é de quem? Dos seus consultores, dos seus clientes, dos seus amigos. É acompanhamento. E daqui a pouco eu vou fechar aqui a live que eu estou gravando lá para o YouTube, né? Para poder entrar lá no assunto, só para tirar algumas dúvidas daquele alinhamento que a gente fez na segunda-feira, que algumas pessoas não participaram, tá bom? Então, acompanhamento com consultores, com clientes e com amigos. O que eu faço nos acompanhamentos? Você vai ter esse treinamento, tá bom? Mas é acompanhar, pessoal, é saber se a pessoa está consumindo o produto, se a pessoa está tendo uma rotina legal de atividades físicas para emagrecimento lá junto com o produto que ela está tomando, é acompanhar as pessoas que você está fechando, convidar ele para apresentações de negócio, enfim, para ele se envolver com o teu negócio, para que ele tenha mais informações, tá bom? Penúltimo, fechamento, tá? E o último, duplicação de tudo isso. Esses são os pontos
que precisa gerir o teu dia. Pessoal, durante o dia, tá? Isso tem que se encaixar. Isso se encaixa de forma muito simples, ó. De novo, estudo, autocuidado, prospecção, lista de contato, relacionamento, apresentação, acompanhamento, fechamento e duplicação. Tudo isso se encaixa no dia. Todo mundo pegou aí? Ou quer que eu repita? Todo mundo pegou? Tá? Então, pessoal, por último, para fechar, edificação. É o último ponto da liderança, se não o mais importante. Edificação, principalmente em grupos de iniciação, né? Em pessoas novas. Ó, anota aí, é muito importante sobre edificação. Eu já falei muito para vocês, mas não dessa forma que eu vou falar agora. Olha só, coloca assim, se você botou o título Edificação e Grupos de Iniciação, tá? O título, que é o último ponto, né? Que passo que edificação, coloca assim, edificação igual a autoridade. Edificação igual a autoridade. Tá? Depois, embaixo disso, autoridade igual a aumentar eficiência do trabalho. Vou explicar para vocês, tá? Autoridade igual a aumentar a eficiência do trabalho. Parecendo um ditado de classe, né? Isso é terrível na escola, misericórdia. Por último, edificação igual a inteligência profissional. Tá? Edificação é igual a inteligência profissional. E esse é o último. Edificação é igual a inteligência profissional. Já anotou? Vamos lá. Vamos destrinchar só esses 3 pontos para a gente fechar aqui, que a gente está concluindo. Já deu o nosso tempo. Deixa eu ver o horário. Vai fazer 1 hora de treinamento. Tá rápido, né? Problema para quem está treinando, né? Para quem está chato, é demoroso. Olha só. Edificação é igual a autoridade. Ó, quando você edifica o teu líder, você edifica a apresentação do negócio, edifica o teu produto, edifica a tua oportunidade, gera autoridade, autonomia. Vou dar um exemplo aqui para 2 pessoas que estão na minha tela, por exemplo. Né? Ó, eu tenho aqui o Oswaldo e eu tenho aqui a Jamires, tá? Imagina que o Oswaldo é o convidado de Jamires. Ok, pessoal? O Oswaldo é o convidado de Jamires. E Jamires chega para mim e vai, em vez de me edificar para o Oswaldo, vai edificar o Oswaldo, por exemplo. Ó, o Oswaldo é advogado. Cara, o cara ele é muito bom, defende isso, já não sei quantos anos, tal. Bicho, se ele edificou o Oswaldo, e eu falo assim, Oswaldo, isso aqui é o meu líder, Luciano. Ah, bolso, velho. O Oswaldo vai me massacrar, velho. O Oswaldo já vai entrar com os 2 pés na boca dos peitos, sabe? Porque ele já vai entrar com a autonomia dele lá em cima, velho. Talvez nada que eu vá falar para ele vai fazer sentido para o Oswaldo. Porque na cabeça dele, ele entende. Eu não fui edificado, ele não sabe quem eu sou, ele não sabe o patamar, ele não sabe as circunstâncias que são para chegar nesse patamar, a dificuldade que é chegar no nível, entende? A edificação, ela precisa ser sempre para o teu patrocinador, para o teu líder, para aquela pessoa que vai te ajudar a fechar. Quando você faz isso, que você muda isso, altera. Por exemplo, aí eu chego lá, Jamires, como um convidado de Jamires, e Jamires fala assim, Luciano, conhece aqui o meu patrocinador Moacir. Cara, Moacir já é diamante no negócio, você não tem ideia o que é um diamante. Ó, um diamante é o cara que rompeu isso aqui, mesmo que ele não seja. Ó, o Moacir já tem 5 anos dentro desse negócio, conhece muito sobre o marketing de relacionamento. É um cara que treina, é um cara que me ensina, que me aconselha, um cara que já tem muito resultado, uma cartela de clientes que você não tem ideia. E eu queria, Moacir, que você falasse um pouco, cara, de tudo isso que você construiu para meu convidado Luciano. Ponto. Luciano pode ter se formado, cara, em Harvard. O cara que tem que gerar autoridade é Moacir. Inconscientemente, isso é PNL, pessoal, inconscientemente, que é a programação neurolinguística, inconscientemente eu joguei para o Moacir o que é autoridade. O Moacir vai ter autonomia, vai ter poder para falar o que ele quiser, e eu vou ficar assim, ó, inconscientemente, tá? Caraca, o cara sabe, velho, tá falando. Edifique, você precisa aprender a edificar a liderança. Edificação, pessoal, quando eu falo que gera autoridade, a autoridade gera aumento de eficiência. Quando a gente fala eficiência do trabalho aí, que vocês anotaram, é que vai ficar mais eficaz o trabalho dele. Ele vai ser muito mais eficiente no fechamento.
porque ele tem gordura ali. Pô. O cara já entrou pronto. A armadura, a espada, sabe? E o cara que vai estar lá ouvindo, ele tem que parar para ouvir o cara, velho. Tem que saber o que ele fez e o que ela faz, sabe? Como é que eu vou levar o meu patrocinador para fechar com o meu downline e nem apresento, você não sabe nem quem ele é? Né? Os passos que ele caminhou, o resultado que ele tem, qual o conhecimento, não tem uma autoridade para isso. Então, edifique a sua liderança, edifique o seu patrocinador, principalmente na hora do fechamento. Edifique os treinamentos. Pessoal, deixa eu gerar uma edificação para vocês entenderem principalmente isso numa totalidade. E quando a gente edifica, a gente está gerando a confiança. Então, confie nos seus líderes. Entendeu? Confie. A edificação é você, cara, é edificar alguém, promover de tal forma alguém ou o sistema para que você saia de cena e essa pessoa, bum, apareça. Edificar não tem a ver com egocentrismo. Porque quando você edifica alguém, cara, isso representa mais quem você é. Olha isso, Moacir, como é poderoso. Imagina um poder. Quando tu edifica alguém, Moacir, isso mostra mais a tua humildade do que o poder da outra pessoa. Não, com certeza, sem dúvida, Antônio. Sem dúvida, eu vou chegar aí, com certeza. Então, quando as pessoas inconscientemente, pô, velho, eu nunca vi alguém promovendo assim. A não ser o patrão, né? Senão o patrão demite. Mas não um parceiro de negócio. Então, inconscientemente, as pessoas vê, cara, o quanto o Moacir ele é humilde, ele é ensinável, ele sabe liderar e sabe ser liderado. Cara, isso é muito forte, velho. Você não tem ideia do como isso é forte. E aí, imagina como vai um patrocinador de Moacir para o fechamento. Sobre o sistema. O Eric Ory fala que é uma das habilidades mais importantes, isso mesmo, Antônio, mais importante, e o Dex Tieg também, tá? O cara que criou o sistema de educação da Amway, há mais de 70 anos atrás. Ele falou que se você pode ser ruim em qualquer coisa, mas você precisa ser habilidoso em edificação, em promover. O Giron também fala isso. Cara, uma das habilidades mais importantes que você precisa adquirir é promoção, é promover e edificar. Treinamento de amanhã com o Júlio César. Júlio César, ele já ganhou o campeonato de fisiculturismo, tá? Ele tá grandão hoje, né? Mas já ganhou o campeonato de fisiculturismo. Júlio César já foi treinador de atletas profissionais de categoria A, tá? De categoria nível rápido. Júlio César, ele já é instrutor, já foi instrutor de academia, já fez a formação dele de nutrólogo. Júlio César é treinador de atleta e é um dos caras que mais estuda sobre produtos. Só para vocês terem ideia, até o diretor da Lucilúcia conheceu ele, que é o Augusto, que a gente treina com ele. O Augusto ficou besta com o conhecimento dele, né? A gente está em um grupo em comum, que é o lá do grupo de homens. Até convidei algumas pessoas, acho que o Márcio também está lá, Luciano, não sei. O grupo de homens, que é com o diretor da Lucilúcia. E Júlio é um dos caras que mais gera representatividade lá no grupo, né, pelo conhecimento que ele tem. Para vocês terem ideia, uma mentoria com o Júlio custa em média R$ 3.000 para alguém que quer ser atleta, fisiculturismo, quer se preparar para alguma determinada atividade, enfim, algum esporte. R$ 3.000 uma mentoria com ele. E a gente tem essa mentoria toda sexta-feira às 19h30, é gratuita. E o máximo que eu vi dar lá na sala foi 27 pessoas. E aí eu quero gerar algo com vocês. Se vocês sabendo disso tudo a partir daqui, percebe que isso, pessoal, é de graça, é um presente. Cara, isso é um presente, velho. Que a gente não está te entregando, o Júlio César está te entregando um presente. O que ele entrega na sexta-feira, a gente poderia pagar muito caro por isso. Então, eu queria fazer com que você entendesse isso, tá? Eu queria que você entendesse o poder do sistema que você tem, para que você pudesse promover. E amanhã, sexta-feira, 19h30, convide até os seus clientes para participar. Eu tenho certeza que se seus clientes participarem, eles vão comprar mais produto, eles vão se cadastrar. Tá? Então, a gente vai gerar agora, pessoal, um convite em cima disso. Tá? Eu vou fechar a live. Então, quem vem assistir do YouTube, você perdeu o fechamento, mas pelo menos tu clique, né? Clica aí no gostei e comenta para que chegue esse anúncio para outras pessoas, tá bom? Deixa eu fechar aqui. Eu vou finalizar aqui, pessoal, para a gente concluir. Tá. Fechado. Fechei. Então, pessoal, ó, amanhã, nosso treinamento com o Júlio César, eu queria que vocês pudessem